Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, que é do Partido dos Trabalhadores, da bancada de Alagoas. Deputado, bem-vindo aqui nessa volta à nossa conjuntura. Bom, início de ano, período de se fazer um balanço do ano anterior, no caso, o seu trabalho legislativo, nesse novo mandato que assumiu no ano passado. O que é que o senhor poderia nos destacar como principais ações suas nesse primeiro ano desse novo mandato? Primeiro, Flávio, cumprimentar você, de uma forma especial, toda a equipe da TV Mar, os telespectadores, dizer que é uma grande honra estar vindo aqui para a TV Mar, sendo entrevistado para você e falar com os telespectadores. Obrigado. Veja bem, a ação que nós tivemos, a gente conseguiu estabelecer um processo de ampliação das emendas, né, focando em 3 áreas que a gente considera fundamental: a questão da agricultura familiar, a questão ligada à saúde e também à cultura. E a gente conseguiu não só recursos, mas fazer também algumas ações importantes. E, logicamente, na principal política pública, que é considerada mais tradicional, mas que ela que pode fazer a grande mudança, que é a educação. Então, eu cito como destaque a questão da expansão da antiga escola técnica, hoje o Instituto Federal, sob o comando do professor Sérgio. Iniciou numa parceria quando o deputado Renan Filho foi deputado federal, a gente tinha um bom relacionamento junto com a antiga escola técnica, até porque eu sou oriundo lá, tive o prazer de, na década de 70, ser aluno e eu dei continuidade. Então, essa expansão foi fundamental e a gente contribuiu com a expansão da escola técnica. Exemplo, no caso de São Miguel dos Campos, que está na fase de conclusão, o caso Benedito Bentes, né, que é outro pleito importante, Rio Largo também. Então, a gente, antes do governo anterior, antes do governo Lula, a gente tinha só 3 unidades dessa estrutura, repito, das antigas escolas técnicas. Você tem a agrotécnica de Satuba, você tem a escola técnica de Maceió, a principal, tinha de Marechal Deodoro e Palmeira dos Índios, com a agrotécnica 4. Hoje, você está com praticamente 15 campos, 15 unidades. Essa capilaridade ela é fundamental porque você propicia chegar a todas as regiões. Então, há um equilíbrio muito grande. Você tem expansão na Universidade Federal e você tem da Escola Técnica, né? Então, eu diria que foi uma ação muito proativa. Deputado, em relação à saúde, por exemplo, que ao lado da educação é um problema que aflige os brasileiros de maneira geral e nós alagoanos de forma mais específica, de forma particular. O que é que o senhor em particular e a bancada como um todo fizeram ao longo desse ano que passou em função da saúde aqui no Estado? Veja bem, eu tive a oportunidade de assumir 2 anos a Câmara, fui reeleito no último ano, no primeiro mandato. A gente tem um grande gargalo, né, Flávio, de políticas públicas no Brasil. Eu diria, se for feita uma pesquisa junto à população, antes não era assim, antes era questão segurança, apesar de continuar com um grau de complexidade, mas hoje o grande entrave, o grande gargalo que você tem da política pública no Brasil chama-se saúde. Isso em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer região, né? Na realidade, a saúde você fica apresentando emendas individuais de bancada, mas é uma fase, como diria o popular, enxugando gelo, porque tem que ter uma nova concepção do ponto de vista do financiamento, que é um dos grandes gargalos. Você tem que ter um processo de desprivatização do setor, que é muito carreado para determinados segmentos. Enfim, tem que mudar o paradigma. A gente teve um paradigma importante, foi a criação do SUS, sem dúvida nenhuma, Sistema Único Unificado de Saúde. Esse sistema, do ponto de vista filosófico, teórico, é bom. Teórico, do ponto de vista da amplitude, ele é o mais perfeito do mundo. Por quê? Porque ele teve um mix do Canadá, que é um país que tem um padrão, e teve um modelo também, não esperando uma ilha pequena, mas que tem um grau de saúde muito importante, que é Cuba, né? Por que não dá certo o SUS aqui no Brasil? Primeiro, pela extensão do Brasil, que é um processo que a gente não pode fazer um comparativo. Cuba, Canadá ainda tem sua diferença. Segundo, chegou um momento que o gargalo do suporte também ligado à parte financeira, ele teve um limite. Outra questão fundamental é a gestão, né? Onde você tem gargalos
onde você tem corporativismo muito fortes, né? Eu estou dizendo isso, inclusive, tendo parentes internos nessa área, que tem poucos vasos comunicantes. Você tem uma disputa muito grande na área interna da saúde, diferente de outras áreas que têm uma unidade de ação. Então, a saúde, eu estou falando não de uma forma pejorativa, ela tem um controle muito forte, e isso faz parte da cultura da área de saúde, em relação à figura do médico. Então, você teve uma ascensão de outras categorias nesses últimos 20 ou 30 anos. O papel da enfermagem, o papel da psicologia, da nutrição, dos fisioterapeutas, que foram profissionais que até então não tinham peso de ação nessa visão multidisciplinar, e eles foram ganhando espaço, inclusive com legislação, com conselhos próprios, começou a ter uma disputa interna. O outro modelo é você ter que definir em relação qual o papel também em relação à questão de ordem privada ou de organizações sociais. E aí eu cito nominalmente porque é uma realidade que eu vivo lá no Congresso. A frente mais organizada que você tem no Congresso Nacional é a frente das Santas Casas. Então, no meu caso, que tenho 58 anos, eu tive a oportunidade, até por ter uma irmã médica e um cunhado que já faleceu também médico. Eu lembro quando garoto, a Santa Casa era um quadrilátero que tinha uma maternidade simples chamada Sampaio Marques, que era coordenada pelas freiras, principalmente alemães, o Hospital do Câncer, fazendo um bom trabalho, mas num grau de simplicidade. Aí você aumenta a Santa Casa, hoje tem toda uma superestrutura, onde ela presta o serviço, vamos dizer assim, com um grau de efetividade muito alto, em algumas áreas importantes que têm um resultado e têm um retorno financeiro, por exemplo, cardiologia, nefrologia. Mas a parte clínica, se você tiver outra questão para fazer, por exemplo, uma vesícula, ou sei lá, um apêndice, etc e tal, você já começa a ter dificuldade. Então, existe hoje nichos que tem que ser discutido. Então, a questão da saúde, eu acho que ainda está numa fase muito dogmática. É necessário ter capacidade de ação, no sentido de repensar um pouco a gestão, que isso é fundamental, e o governo e a própria sociedade compreender que tem que alocar mais recursos. O governo federal, por sua vez, avalia que está no teto, e é por isso que volta de novo o debate da antiga CPMF, que ela foi criada, diga-se de passagem, que eu quero fazer uma autocrítica, que às vezes em política não é feita. Quando a Adíbio Jatene, certo, ele criou a CPMF, a ideia dele, que era médico e não economista, ou advogado tributarista, naquele momento foi assimilado pelo governo anterior do PSDB, quando era o Fernando Henrique Cardoso, e o PT não teve compreensão. É verdade que a CPMF ela foi criada com um objetivo e depois ela foi desviada. Ela devia ser estrito sensu para a saúde, ficou no Tesouro. Depois o Lula tentou trabalhar o retorno da CPMF, foi derrotado o PT pelo erro que cometemos. Agora, existe uma realidade que a gente tem que enfrentar. É preciso financiamento, agora é preciso controle social. Na perspectiva de fortalecer mais a saúde pública, ter coragem de dialogar com a parcela da sociedade, que a maioria tem plano de saúde, no sentido de estabelecer que modificações podem ser feitas nesse modelo do SUS, que é importante, mas tem gargalo que na prática é real. Qual é o médico que vai pagar uma consulta? Vamos dizer, você não se credencia mais o SUS, porque a realidade do valor da consulta, ela é fictícia. Enquanto isso, a gente está pagando um médico privado dentro de um valor maior ou justo, não sei. E a gente está todo mundo indo para o plano privado. Então, esse processo ele tem que ser encarado de frente. Voltando à educação, deputado, e voltando aqui ao estado de Alagoas, nos dias que se passaram, houve uma polêmica muito grande em termos do projeto Escola Livre, que foi aprovado pela Assembleia, e eu queria saber a opinião do senhor a respeito desse projeto. Veja bem, eu fui procurado pelo Sintel, inclusive essa semana, eu estou de férias, Flávio, mas quem fica na terra não tem férias. E aí eu continuo fazendo agenda. E onde eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, junto também com o defensor público, doutor Toniel, que você conhece, um jovem que está concluindo doutorado, e ele conseguiu fazer um parecer sobre esse projeto. Primeiro que esse projeto não é original, é um projeto a nível nacional, e eu diria até internacional, né? O nome é palpitante, você que é da área de comunicação, Escola Livre, né? Por ponto de vista do marketing, né?
Isso, todo mundo é favorável, o nome em si. Mas, na realidade, esse projeto, ele cerceia a liberdade de ação. É um projeto que... Por que ele cerceia porque ele proíbe que o professor, ou a professora, ou o educador em si, na sala de aula, ele possa fazer alguma discussão de determinados conteúdos. Exemplo, você está vivendo uma realidade, São Paulo é um exemplo, não vou citar nem outro. São Paulo governada pelo PT, Fernando Haddad, que é da área da educação, professor da Unicamp. Os estudantes estão fazendo mobilização contra o PT, fazendo mobilização que de tentar reduzir a tarifa, que tem um peso substantivo no bolso do estudante e da classe trabalhadora. Muitas vezes até gente do PT na mobilização. Isso é legítimo na democracia, pessoal. A palavra mais forte que a gente tem é o que é liberdade. Com esse projeto, se o professor, dentro da sala de aula, exemplo, professor de geografia, de história, sociologia, ciências políticas, ciências sociais, que tem analogia com essa temática, ele quiser discutir a realidade e, de repente, fazer uma leitura sobre o que está ocorrendo no movimento estudantil, é proibido, porque tem um corte ideológico. Então, na realidade, esse projeto, ele contraria o Estado Democrático de Direito. É por isso que a gente fez um debate no CITEAL, conseguimos hoje pela manhã uma audiência com o secretário de Educação, Luciano Barbosa, e, para surpresa nossa, ele, sensibilizado, já tinha me dito por telefone, claro que eu sabia, mas eu esperei ele mesmo verbalizar, ele entregou a cópia do parecer com um pensamento idêntico nosso, ou seja, que esse projeto tem vício de constitucionalidade e de princípios. Como o projeto foi aprovado por unanimidade, a gente tem que ter a habilidade de tratar para não ferir suscetibilidades. Então, qual é a tarefa agora? Falar com o governador para vetar. E a recomendação do secretário de Educação é para que o governador vete por vício de constitucionalidade, é porque determinadas atribuições é do Estado e não do Poder Legislativo. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco à conjuntura, nessa entrevista com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores.